Meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Está saindo aqui no microfone? Tá bom. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. Esse é um trecho de um poema de Guilherme de Almeida e retrata com uma certa segurança o pensamento da maioria das pessoas na Terra. Todos nós gostaríamos de ter um coração que nos esperasse, que nos aguardasse. Não importa. No poema da gratidão, que Divaldo sempre encerra as suas falas, ele fala ter sempre alguém que nos espere, que nos aguarde, alguém que nos dê a mão, até mesmo o carinho de um cão que esteja a nos esperar e demonstre alegria com a nossa chegada. Então, Guilherme de Almeida diz mais ou menos isso. Ter um coração que espera ou ter um coração que não está sozinho. Todavia, na maioria das vezes, nós passamos pela vida em soledade, porque em nosso mundo interior, nós não permitimos o ingresso de ninguém. Nenhuma criatura. Por mais que nós gostemos de alguém, por mais que tenhamos carinho por alguém, dificilmente a gente permite que esse alguém penetre a solidão do nosso coração. Isso vai acontecer quando a gente abrir as portas da alma, permitindo o acesso das criaturas dentro de um panorama de fraternidade e de respeito humano. Aí, então, nós não estaremos sozinhos nunca, porque a pessoa solidária não fica só, nunca. Mas nós estávamos na casa de uma amiga, no culto do Evangelho no Lar, e vários companheiros ali. Quando terminou o culto, depois da leitura do Evangelho, o Evangelho ficou aberto em cima da mesa, e as pessoas saíram e se dispersaram na sala, fazendo grupinhos, cada um com as pessoas da sua preferência, para a conversa. Generalizou-se, a gente esperando o cafezinho, que sempre chegava depois do culto do Evangelho, e eu fiquei ali, perto, na mesa onde eu me encontrava, e na minha frente ficou um rapaz, que eu não conhecia ainda, e ele estava sentado muito sério, jovem ainda, mas já com as marcas, possivelmente do sofrimento no rosto, marcas profundas, enrugas no sobressenho. E eu estava observando ele, imaginando que idade teria aquele rapaz. Já tão envelhecido, todavia, podia-se perceber que não eram os anos que haviam envelhecido o seu semblante. E ele pousava a mão no Evangelho. E, de repente, ele levantou os olhos e percebeu que eu estava observando. Ele sorriu. E, quando sorriu, as marcas mais se acentuaram no seu rosto. Aí ele disse: a senhora acredita nisso que está aqui? Eu disse: sim, acredito. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui. Aí ele falou assim: eu não acredito. Eu falei: você não acredita em quê? É nesse Jesus que a que esse livro se refere. Eu disse: é porque você não o conhece ainda. À medida que for conhecendo, você vai perceber que ele é bem importante em nossa vida. Ele falou assim: não acredito. Já vivi tanto. Eu falei assim: possivelmente você pode ter vivido tanto, mas eu não acredito que em anos você tenha vivido
tanto assim. Ele falou, eu tenho 22 anos. E eu imaginei, falei, poxa, eu pensei que tivesse mais de 40. 22 anos? Eu falei, 22 anos, você não conhece nada do mundo ainda. Ele falou assim, a senhora não conhece nada do mundo, mas eu conheço. Para começar, ele disse, né? Ele olhou do lado, percebeu que ninguém estava prestando atenção na nossa conversa, então ele disse, para começar, eu acho interessante, as pessoas pensam que conhecem outras pessoas. Até a senhora. A senhora pensa que me conhece, mas não conhece. A senhora pensa que eu só tenho 22 anos. Na contagem cronológica, eu tenho 22. Mas na contagem da vida, eu tenho muito mais que a senhora. Talvez 80, 90 anos. Eu disse, é possível, meu filho, é possível que você emocionalmente, moralmente já tenha vivido tudo isso. E eu ainda não. Ele falou, pois é. Veja, por exemplo, a minha tia. E apontou para a dona da casa. É a minha tia. Ela foi me buscar. Tem 2 anos que ela me trouxe aqui para o Rio de Janeiro. E ela pensa que eu sou uma pessoa, mas eu não sou. Eu faço que ela acredite que eu já abandonei todas as minhas inclinações, mas isso não é verdade. Só que eu percebo que ela fica feliz com a mentira, com o engano, como a maioria das pessoas adoram ser enganadas. Elas gostam da mentira, porque detestam a realidade. A realidade é dura. A mentira enfeita. A mentira coloca ouropéis, brilha na luz do sol, e as pessoas pensam que tem um brilhante, um diamante na mão, mas é pura fantasia. Então esse é o gosto. E eu deixo a minha tia ficar enganada, porque ela fica feliz. Ela pensa que eu abandonei as drogas. Mas nessa hora, aqui, depois dessa reza que ela fez e que vocês fizeram, o que eu mais queria agora era uma picadinha aqui, ou uma cheiradinha, ou colocar na boca um cigarrinho preparado, enrolado. É o que eu mais queria agora. Mas eu sei que isso vai entristecer a minha tia, então eu deixo ela pensar que eu estou liberado. Eu disse, pois é, filho, isso acontece. Mas acontece também porque você tentou viver nos seus 22 anos mais tempo do que deveria em realidade. Então, o que foi que você fez? Você se enganou também. Você vive uma hipocrisia, você vive uma mentira e pensa que isso é verdade e ri das outras pessoas que não vivem na mesma mentira sua. Porque você pensa que engana os outros, mas não engana. Aí ele falou assim, a gente vai ter tempo para conversar, porque naquela hora o café começou a ser servido e tomamos o café. Aí tivemos a oportunidade de conversar outras vezes, muitas vezes. E eu fui tomando conhecimento da história de Jorge. E a história dele era uma história peculiar, mas não é muito diferente da história de tanta gente pelo mundo. Ele dizendo, eu nasci numa casa muito rica, luxuosa, uma casa de 2 andares, muitos empregados. E quando eu volto, o máximo que eu consigo voltar e me entender por gente, eu já deveria ter meus 5 anos de idade, pouco mais, pouco menos. Mas quando eu comecei a ter conhecimento da minha mãe, da minha casa, dos empregados, do carro que me levava para todo lado, onde eu queria, onde eu não queria ir também. E de todas essas lembranças, o que é mais importante para mim é o meu pai. Eu amava o meu pai. Eu amo meu pai ainda. E a figura dele é que fica mais aqui na minha mente. Os detalhes, pequenos detalhes. O nosso quarto ficava no
no primeiro andar, e o meu quarto ficava para o lado de cá e o quarto dele ficava para o lado de lá. Então eu sabia a hora que ele saía do quarto. Então eu saía e me escondia atrás da escada, na curva da escada, só para ver o meu pai sair. E ele saía sempre com um terno escuro, o papai só vestia roupa escura. Ele saía com uma pasta preta na mão. Eu nunca soube o que ele carregava naquela pasta, mas a pasta. O cabelo dele era muito bem penteado, muito preto, brilhava com brilhantina, aquela curva que fazia, aquela onda no cabelo dele. Eu achava tão lindo, eu achava o meu pai lindo. Eu ficava olhando para ele, aí via como ele descia as escadas, os passos dele, sempre com o senho carregado. Nunca me lembro de ter visto meu pai sorrir naquela época, mas eu tinha fixação pela imagem do meu pai. Ele descia e ia para a nossa sala de refeição. Ele se sentava na cabeceira da mesa e eu descia correndo também, tomava o meu lugar ao lado dele. Mamãe ficava do outro lado. Mamãe era uma figura assim, decorativa. Para mim, ela não tinha significado. Era aquela mulher sempre silenciosa, sempre obediente. O que o papai dizia era lei, e era isso que se fazia dentro da casa. Os empregados todos obedeciam ao meu pai, tudo era o meu pai. Então, para mim, a minha mãe não significava muita coisa. Mas o meu pai, eu ficava namorando o jeito dele pegar na xícara, no garfo, na faca, o pão, e eu fazia tudo igual. Eu queria ser igual ao meu pai. Quando eu crescesse, eu queria ser igualzinho ao meu pai. Mas a senhora sabe, o que eu mais tinha vontade naquela época era que o meu pai falasse comigo. Que ele olhasse para mim e falasse, meu filho. Que ele descobrisse que eu era filho dele e que eu estava ali. Eu queria isso, mas ele nunca olhava para mim. Ele nunca falou, meu filho. Ele nunca passou a mão na minha cabeça, nada. Então eu ficava na expectativa. E o tempo passava, eu já estava, acredito que quase 7 anos. Aí um dia eu descobri uma coisa importante na minha casa. Eu descobri que tinha um piano grande na sala, um piano preto, bonito. Aí eu pensei, tudo que tem na minha casa é o meu pai que compra. A minha mãe nunca compra nada, é ele que compra. Se o meu pai comprou um piano, é porque ele gosta de música. E se ele gosta de música, por que ninguém toca piano aqui? Aí eu resolvi. Fui até a minha mãe e falei, quero aprender a tocar piano. E tudo que eu pedia, eles faziam. Então, a minha mãe arranjou uma professora e eu comecei a estudar piano. Mas eu estava desesperado. Então, aquele negócio de ficar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aquilo era tão enjoado, mas eu tinha que aprender. E então eu ia dedilhando o piano até que eu comecei a tocar aquilo correntemente. Ficou fácil na minha cabeça. E eu queria aprender uma música para tocar para o meu pai. E aprendi a primeira valsinha. Era tão simples, eu aprendi. Aí eu resolvi tocar para o meu pai, para ele ver que o piano não estava esquecido, que tinha alguém que conhecia a música, que sabia tocar. E eu fiquei esperando. O papai desceu, tomou café, e na sala tinha uma porta grande, toda trabalhada, onde ficava o escritório do meu pai. Mas ele não ficava muito tempo ali. Ele saía do café, entrava, abria a porta, entrava, fechava a porta e ficava ali durante algum tempo. Eu não sabia o que ele fazia, acho que ninguém sabia. Mas eu fiquei esperando. Quando ele entrou e fechou a porta, aí eu fui para o piano. Levantei a tampa, ajeitei o banco, enchi o peito e levantei a mão bem alto. E desci com toda a força dos meus braços. Tum! Aquele barulho até me assustou. Encheu a sala o barulho do teclado do piano. Mas aí eu levantei a mão novamente e baixei com força. Bati com força e o meu ouvido estava na sala do lado. E eu fui batendo no teclado do piano até que eu ouvi aquela voz dizendo:
Que diabo de barulho é este dessa casa? Quem está fazendo essa barulheira toda? Eu tomei um susto. Levantei do banco, saí correndo, subi a escada, pulei em cima da cama e chorei. Eu acho que eu chorei as lágrimas mais amargas que uma criança já chorou na vida. E fiquei ali escondida. Meu pai ficou muito zangado. Nunca mais eu cheguei perto do piano. Nunca mais. Ele não gostava de música. Ele não gostava do piano. Ele não gostava de barulho. Então eu tentei virar um fantasma dentro de casa. A senhora já pensou uma criança que já está prestes de ir para a escola, que nunca ouviu o pai dizer: meu filho, sou eu. Aí eu tinha que ir para a escola, 7 anos, ia para a escola. Aí eu pensei, eu vou estudar muito mesmo, eu vou ser o melhor aluno da classe. Não, eu vou ser o melhor aluno da escola e o meu pai vai ficar sabendo que tem um filho que é um gênio. Então ele vai ficar feliz comigo, ele vai ficar satisfeito. E eu fui para a escola e estudei. Estudei muito, aprendi rapidinho a ler, a contar, a fazer tudo. E quando chegou no final do ano, eu recebi um diploma da escola, o melhor aluno da escola. Eu levei o diploma, entreguei para minha mãe, esperando, ela ia dar para o meu pai. E o meu pai ia chegar e falar assim: meu filho, parabéns, filho. O meu pai ia ficar feliz. E eu fiquei esperando. E eu pensei, é a minha mãe. Ela não entregou para o meu pai. Ela não mostrou para o meu pai o meu diploma. Não mostrou. Aí passou um ano, outro ano, e eu sempre era o melhor aluno da escola. Mas eu não tinha amigos, porque o motorista me pegava na porta de casa, me deixava na porta da escola, depois me pegava na porta da escola e me deixava na porta de casa. Então eu não tinha muito tempo para ficar ali. E durante o recreio, eu era muito tímido, não conseguia me relacionar com as pessoas. E o tempo foi passando, eu terminei o curso primário como o melhor aluno. E o meu pai nunca ficou sabendo disso. Ou se ele ficou sabendo, ele nunca disse nada. Aí eu fui para o ginásio, também continuava assim aquele menino fechado, que não conversava com ninguém. Entrava no carro, saía do carro, entrava em casa, saía de casa, era sempre a mesma coisa. A senhora pode acreditar que uma criança chegue aos 11 anos e nunca falou uma palavra com o seu pai? A senhora acredita nisso? Se não acreditar, eu estou aqui. Eu sou esse menino. Eu comecei a estudar no ginásio, fui crescendo, sempre o melhor aluno, sempre o melhor aluno. Entregava a caderneta para minha mãe, mas ela, não sei, acho que ela nunca entregou para o meu pai, ou se entregou, ele nunca se interessou. Até o dia que de repente eu fui lavar o rosto, acordei de manhã, quando eu estava lavando o rosto, eu olhei e percebi que tinha uma sujeirinha aqui. E eu lavei novamente, passei um sabonete, olhei, a sujeirinha estava ali ainda. Aí eu sorri para a imagem e pensei, meu Deus, é bigode, está nascendo bigode em mim. Imagina, era os pelinhos que escurecia. Eu falei, meu Deus, eu tô me tornando um homem. Então, um homem precisa de um amigo. E qual o melhor amigo de um homem que não seja o seu pai? O pai é o melhor amigo. Então, meu pai precisa saber que eu estou me transformando num homem que eu já tenho... Bem, não era bigode ainda. Era uma sugestão só, mas já estava ali. E eu, então, resolvi, falei, um homem precisa ter coragem. Terminou o café, o papai saiu, entrou. Aí eu fui lá na porta. Um homem precisa ter coragem. Mas o meu coração batia tanto. Eu pensava como um homem e o coração agia como um menino.
Mas eu resolvi deixar o homem ser mais forte. Fechei a mão e bati na porta, com força. Aí eu ouvi uma voz: entra, pode entrar. Eu abri a porta devagarinho e entrei e fiquei paralisado. Havia uma mesa grande e atrás da mesa estava o meu pai. A pasta estava em cima da mesa e ele tinha uma caneta na mão. Ele me olhou e falou: o que é que o senhor quer? Mas nem nessa hora ele me chamou de filho. Me chamou de senhor. O que o senhor quer? E eu perdi a voz. Aí eu virei um menino. O homem desapareceu. Ficou só um menino ali. Não conseguia falar. Estava preso aqui. E ele então: sabe que eu sou muito ocupado? Sabe que eu não tenho tempo para brincadeiras? O senhor mora nesta casa. Aqui o senhor tem tudo o que queira ou que pretenda. Sabe como o senhor tem essa casa? Porque eu trabalho, eu ganho dinheiro. O que o senhor quiser, a sua mãe tem autorização para lhe dar. O que o senhor precisar, peça a ela. O senhor tem empregados que eu pago com o meu dinheiro. O senhor tem um carro que transporta para qualquer lugar que eu pago com o meu dinheiro. O senhor tem tudo que eu pago com o meu dinheiro. Então, o meu tempo é muito importante. Eu não posso perder tempo com brincadeiras. Se o senhor precisa de alguma coisa, peça à sua mãe. Por favor, me deixa trabalhar. Eu saí, subi as escadas, pulei da minha cama e chorei. Foram as segundas lágrimas mais amargas que um jovenzinho pode ter chorado no mundo. Ele não me conhecia. Ele nem sabia que eu era filho dele. Ele só pensava no dinheiro. Mas eu não queria o dinheiro dele. Eu nunca quis. Eu não queria um pai dono de um banco. Eu não queria um pai cofre forte. Eu não queria um pai talão de cheques. Eu não queria um pai carteira de dinheiro. Eu queria um pai que fosse pai, que passeasse comigo, que me levasse no jogo de futebol, que torcesse comigo, mesmo que ele fosse de outro time, não tinha importância. A gente discutia, mas se abraçava, porque era pai e filho. Eu queria que ele me levasse num parque de diversão e sentasse comigo na roda gigante. E quando a gente estivesse lá em cima e eu tivesse medo, que ele me abraçasse e falasse: filho, não tenha medo. O seu pai está aqui, do seu lado. Era a única coisa que eu pedia. A senhora acha que eu estava pedindo demais? A senhora acha que eu posso acreditar num Jesus que diz que faz tanta coisa para todo mundo, mas me tirou tudo o que eu mais amava, o meu pai? Não, não vou acreditar nele nunca. Mas a minha vida prosseguiu. Até que eu comecei a sentir umas coisas estranhas, umas modificações no meu corpo. Aí eu acordava com umas ansiedades, A senhora não vai entender, isso é coisa de homem. Coisa de homem que a senhora não entende. Eu disse: entendo, eu tenho filhos. Ele falou: pois é, essas coisas mesmo. E eu pensei que eu precisava de alguém que me orientasse. E pela segunda vez, eu bati naquela porta. E foi tudo tão igual que nem adianta eu dizer. É a mesma coisa. O dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Até falou do meu sapato, das minhas roupas. E eu tive vontade de arrancar tudo aquilo e entregar para ele. Eu não queria nada daquilo. Eu queria o meu pai, só o meu pai. Chorei de novo, até que resolvi não chorar mais. Eu já estava com 15 anos. Estava saindo da escola
E um dos colegas, bem populares, se aproximou de mim e falou: ei, cara, você vive aí parecendo uma coruja, não fala nada com ninguém, parece um caracol dentro da caixinha ali que não sai. Conversa, cara, o que é que você tem? Você parece muito infeliz, você precisa ficar feliz. Eu olhei para ele e ri. Ficar feliz, que bobagem. Mas ele insistiu. No outro dia ele me acompanhou novamente, insistiu, viu o carro que eu entrava, até que um dia ele me convidou para ficar um pouquinho mais, eu resolvi ficar. Aí ele falou assim: cara, você precisa ficar feliz. Olha, eu tenho um jeitinho que deixa você, beleza, você vai ficar. E eu experimentei por primeira vez o pó da alegria. Fiquei leve, fiquei solto, fiquei feliz, comecei a conversar, comecei a brincar. Meu Deus, aquilo foi tão bom. De repente, o dia ficou mais claro, tudo ficou melhor, eu estava leve. E abracei o meu amigo, agradeci muito, conversei com outras pessoas, coisa que eu nunca tinha feito. Aí, no dia seguinte, eu estava desesperado para ir para a escola, encontrei o amigo e ele me deu novamente aquele remedinho que me tirava daquele marasmo, daquele sofrimento constante. E eu, de repente, eu fui ficando popular, todo mundo conversava comigo, eu também conversava, e me enturmei, até dispensei o carro, porque eu já podia ir para casa sozinho, e a vida ficou tão melhor. O tempo foi passando, e, de repente, eu comecei a ficar ansioso. Estava me faltando o remedinho que ele me dava. E eu cheguei para ele e falei: ei, cara, eu estou precisando daquele... Aí ele olhou para mim e falou assim: qual é? Você está pensando o quê, bicho? Isso aqui custa dinheiro, e você tem bastante dinheiro. Eu não acho isso aqui no chão, no lixo. Não, senhor, tem que pagar. E eu paguei. É tão fácil pagar, eu tinha dinheiro. Meu pai tinha dinheiro, paguei. Aí foi aumentando o preço, foi aumentando, e eu tinha que pagar. E, de repente, eu não tinha mais. Comecei a pedir dinheiro à minha mãe. Ela começou a me dar dinheiro, depois ela, não sei, ficou desconfiada de alguma coisa, não me dava dinheiro. E eu comecei a tirar da bolsa dela. E comecei a mexer na bolsa dos empregados. Na verdade, eu comecei a roubar. Roubava dentro de casa. E eu precisava. Aí comecei a roubar as joias da minha mãe. Ela descobriu e começou a esconder as coisas, guardar, mas não tinha mais volta para mim. Eu estava dominado pelas drogas. E aí eu descobri que aquela porta que levava ao paraíso era a mesma porta que levava para o inferno também. Eu estava no inferno de desespero, de loucura. A senhora não pode imaginar o que seja. E nem queira experimentar um dia, porque a primeira vez é liberdade. Depois é a prisão sem grades. Eu estava desesperado. E eu precisava de dinheiro cada vez mais. E não tinha. Passou um ano e eu estava com 17 anos. Já saía à noite. Comecei a cair os degraus. Dizem que a gente chega no fundo do poço. Ah, minha senhora, esse poço não tem fundo. Quanto mais você cai, mais ele se aprofunda e você cai um pouco mais. O que eu experimentei, o que eu vivi, a senhora não pode nunca fazer ideia. Nunca. Ninguém pode fazer ideia. Só quem experimentou o que eu experimentei. Aos 17 anos, eu era um trapo humano. E estava voltando para casa, noite alta. Abri a porta e parei. No terceiro degrau da escada estava o meu pai. Um robe de chambre. Ele estava ali de pé, me olhando. Eu entrei, fechei a porta e fiquei olhando para ele. E ele falou assim: meu filho. Era a primeira vez que ele dizia isso.
Eu tinha 17 anos. E eu comecei a rir. Eu estava rindo de desespero pelo mal-estar que eu sentia e de felicidade, porque eu estava ouvindo por primeira vez o que eu sempre sonhei. Meu filho, ele disse outra vez. Meu filho, terceira vez, esse maldito drogado. E eu estava rindo, desavergonhado, não tem brilho na cara. Eu coloquei no mundo um maldito drogado. Ele dizia, mas eu não ouvia, eu ouvia apenas meu filho, meu filho. E ele desceu os 3 degraus. E eu senti a mão violentamente num lado do rosto, depois do outro lado. E eu continuei a rir. Eu estava feliz. Era a primeira vez que o meu pai me tocava. Ele tinha descoberto que tinha um filho, mesmo que fosse um maldito drogado, mas ele descobriu o filho. E era a primeira vez que ele encostava a mão em mim. E eu estava feliz quando recebi o primeiro pontapé, depois outro. E eu caí no chão. E aí comecei a ouvir os gritos da minha mãe. Os empregados vieram. E ele estava enlouquecido. Ele me espancava. Até que ele me pegou pela camisa, me levantou. Eu era tão leve. Abriu a porta e me jogou escada abaixo. E disse, o meu filho morreu. Morreu. Nunca mais quero ouvir uma referência a esse maldito drogado dentro da minha casa. Nunca mais. Eu olhei, a minha mãe chorava, os empregados choravam também, e ele se voltou para eles. Nunca mais esse maldito drogado vai pisar nas escadarias da minha casa. E bateu a porta. Aí começou o meu calvário. Fiquei perdido. Não vou contar para a senhora o que eu passei. A senhora ia ficar envergonhada. Não farei isso. Até que, 1 ano atrás, a minha tia resolveu me salvar. Coitada da minha tia, tão boa. Foi me buscar. Me trouxe para cá. Fiquei internado o ano todo. Até que disseram que eu estava limpo. E ela foi me buscar e eu estou aqui na casa dela. Mas o que eu mais queria agora era um pouquinho. Um pouquinho da libertação, porque quando eu estava na loucura, pelo menos, eu não pensava. Agora eu penso. Então essa é a minha vida. Que vida? E eu vou acreditar em Jesus? Não posso. Não posso. Ele disse, vinde a mim, vós que vos achais. Mas isso é mentira, não é verdade. Mas ele continuou ali na casa da tia. A tia é uma excelente pessoa. O tempo foi passando. Ele completou 24 anos. Aí estava limpo. E resolveu retornar à cidade onde ele nunca mais voltara. Ficou sabendo que a mãe tinha desencarnado, mas o pai estava lá. Ele voltou. Aí, de vez em quando, ele ligava para mim. E a gente conversava bastante. Aí ele contou. Tia, agora eu sou um cidadão de verdade. Arranjei um emprego. Sou motorista de táxi. Eu dizia, que bom, meu filho, que coisa boa. Mais um tempo. E ele, tia, estou subindo na vida. Agora o táxi é meu. Não sou mais empregado. Comprei um táxi, tia. Já tenho. Tia, eu já comprei até uma casinha. É longe, mas uma casinha. Quem sabe eu arranjo alguém para morar comigo nessa casinha. Aí passou um tempo, tia, eu sou espírita, sabe que eu sou espírita, porque a minha tia fez eu ficar espírita. E a gente ia
ia lá numa casa de criança, um orfanato, e eu conheci uma menina lá. Ah, tia, acho que eu vou casar. Ela não tem família, não tem pai, não tem mãe, ninguém sabe nada da vida dela. E eu gosto dela, tia. Vou casar. Que bom, meu filho. Eu falei, e o seu pai, você tem visto? Não, tia. Nem passo naquela rua. Nunca mais eu vi. Mas eu procuro. Quando eu passo na rua, eu fico olhando as pessoas. Quem sabe, um dia eu vejo ele. Aí ligou. Tia, casei, viu? Já casei. Não convidei ninguém, porque no meu casamento foi muito pobre. Mas a minha mulher adorou a casinha, o jardinzinho, tem uma cerquinha de balaústre com portãozinho. Ela adorou tudo. Ô, tia, a gente é tão feliz. Aí passou um tempinho. Tia, você é pai. Nossa, tia, a senhora pode imaginar, você pai. E quando meu filho nascer, porque vai ser um filho, vai ser um menino. Quando ele nascer, eu vou abraçar tanto ele. Eu vou dar tanto beijo nele. E vou repetir para ele. Eu sou seu pai. Você tem um pai. Eu sou seu pai. Não esquece disso. Meu filho, não importa o que acontecer na sua vida, nunca se afaste do seu pai. Eu vou estar com você sempre, filho. Se você for um grande homem, eu vou estar com você. Mas se você escorregar, filho, e chegar lá embaixo, eu vou estar com você também. Não esquece disso. Eu vou dizer isso. Eu falei, meu filho, você já pensou? Você bota tudo isso na cabeça do garoto? Ele, calma, calma, tia, eu estou aprendendo a ser pai. E aí, outro telefonema. Ai, tia, o que é que foi? Nasceu meu filho. Eu disse, que coisa boa, mas por que... Parece que você está triste. Ele, não estou triste, não. É que o meu filho é uma filha. Não nasceu filho, nasceu uma filha. Eu falei, e você não gostou? Ele, não, tia, estou satisfeita, minha filha. Eu vou ser um grande pai para minha filha. Mas eu queria tanto um menino que era para ele nunca passar pelas coisas que eu passei. Eu falei, então não deixa a sua filha passar. Ele, não, tia, minha filha... Mas ela vai ser mais da mãe dela do que de mim. Eu falei, não, meu filho, é igual. Aí o tempo passou, de vez em quando ele ligava. Tia, a minha filha já fez uma semana, a gente fez uma festa de aniversário. Eu falei, aniversário? Não, semanário, festa de semanário. Passa uma semana, a gente faz uma festa, outra semana e tal. E ele, tia, está perto do Natal. E a minha filha vai fazer 1 mês de nascida. Ela ainda não me conhece. Mas eu estou tão feliz, tia. Só que, depois que a minha filha nasceu, aquela mágoa antiga voltou. Eu descobri que eu nunca deixei de amar o meu pai. E o que eu mais queria agora era mostrar minha filha para o meu pai. Queria que o meu pai pegasse a neta dele. Mas não é assim, né, tia? Eu sou espírita, eu tenho que compreender. Pois é. Aí passou uma temporada, Jorge não me ligava, e eu comecei a ficar preocupada. Mas eu deixei a vida dele, uma filha e tal, etc. Aí ele me ligou. Tia, nossa, eu tenho tanta história para contar, tanta coisa, tia, tanta coisa. Falei, então vai contando por parte. Ele falou assim, é a véspera de Natal, tia. E a minha filha ia fazer 1 mês. Então a gente ia fazer o mensário da minha filha, no dia de Natal. Nossa festinha, a gente estava organizando. A minha mulher cozinha, tia, que é uma beleza. Você precisa conhecer, é uma pessoa especial. Eu falei, só podia, para casar com você, meu filho tinha que ser especial. Pois é, tia. Então eu estava com meu táxi na cidade, andando, e olhei para o relógio, 11 horas, está na hora de ir embora. Chega, não vou trabalhar mais, não. Chega, hoje, véspera de Natal, vou para casa, tem lá o jantar. E eu entrei na rua principal da cidade, eu ia passando na frente de um bar, tia. Quando, de repente, o meu coração começou a bater. Um homem saiu lá de dentro.
um terno escuro, uma pasta na mão, a cabeça já bem pintada de branco. Eu olhei para aquele homem e o meu coração batia desesperado no peito. Ele chegou na beira da calçada e fez sinal. Eu pisei no freio, parei em frente dele. E ele perguntou: pode fazer uma corrida? Era o meu pai, tia. O meu pai. E eu disse: sim, senhor, sim, senhor. Ele abriu a porta, entrou. Ele nem me olhou. Afinal de contas, eu sou só um motorista de táxi. E eu perguntei: para onde o senhor vai? Ele disse: qualquer lugar. Vai por aí, onde tiver bastante barulho, você para. E eu desço. Sim, senhor. E eu pisei no acelerador. Aí ele bateu no meu ombro. Eu senti uma emoção. Meu pai passou a mão no meu ombro. Ele disse: meu filho, se você não engrenar... Me chamou de filho. Meu filho, se você não engrenar... Eu até pensei que ele sabia quem eu era. Mas não, ele falou normal. Engrena o carro. Aí eu vi que eu tinha esquecido de engrenar o carro. Engrenei o carro. Pisei no acelerador. Ele falou: vai devagar, a gente não tem pressa. E eu comecei. O meu pai estava atrás de mim, tia. Eu olhava para o retrovisor. Ele estava envelhecido, os cabelos estavam brancos, mas muito bem penteado, com aquela onda que eu conhecia tão bem. Era o meu pai. Eu não acreditava que eu estava carregando o meu pai. Aí eu perguntei para ele. Falei: mas o senhor quer ficar num lugar qualquer? Ele falou: é. Eu falei: o senhor não tem... Desculpa perguntar, mas o senhor não tem família? Ele disse: não, não tenho. A minha mulher já morreu há um bocado de tempo. Eu falei: o senhor só tinha sua esposa? Ele disse: não. Eu tive um filho também. Mas o meu filho já morreu há um bocado de tempo. Eu tive um único filho. E hoje, nessa véspera de Natal, o que eu mais gostaria de ter agora era o meu filho de volta. Tia, meu pai estava falando isso para mim. Aí eu criei coragem e falei para ele: bem, o senhor não me conhece, eu também não conheço o senhor, mas eu sou casado. A minha mulher é uma excelente cozinheira. E eu tenho uma filhinha, está fazendo 1 mês. E a gente é muito pobre, mas se o senhor não se importar, e se o senhor quiser fazer a ceia de Natal com a gente, eu vou ficar muito feliz. E eu sei que a minha mulher vai ficar muito feliz também. O senhor aceita o convite? É de pobre, mas é de coração. E ele falou assim: tudo bem, tudo bem. E nós fomos para casa. Quando eu parei na porta de casa, minha mulher estava esperando. Ela já sabia que eu chegava naquela hora. Ela estava esperando. Eu desci do carro, saí correndo, nem fechei a porta do carro, até me esqueci do meu pai que estava lá dentro. Aí eu falei para ela assim: recebe o senhor que está no carro. E eu corri lá no quarto da minha filha e cheguei para ela e falei: filha, o seu avô está chegando. Você se comporta, viu, filha? O seu avô de verdade, é o meu pai. É o meu pai, filha. E o meu pai está chegando. E você vai se comportar para conhecer o seu avô. Aí eu escutei a voz do meu pai. E a minha mulher falou: não sei o que aconteceu com o meu marido, ele entrou correndo, senhor, desculpe, senta e tal. E ele se sentou na nossa sala, simples. Aí eu vim com a minha filha no colo e parei na frente dele, olhando para ele, e falei assim: olha, essa é a minha filha. E eu não tenho pai. Já faz tempo que eu não tenho pai. E o senhor não tem filho. Já faz tempo que o senhor não tem filho. Então,
o senhor não quer ser o avô da minha filha, papai? Ele levantou. O meu pai era mais alto do que eu. Ele levantou, pegou o meu rosto e ficou olhando. E eu vi 2 lágrimas descendo dos olhos do meu pai. E ele falou, meu filho, e me abraçou. A gente se abraçou e começou a dançar ali na sala. E, de repente, eu ouvi os gritos da minha mulher. Vai matar a criança! Eu esqueci que a minha filha estava ali. A gente estava amassando o neném entre eu e ele. Tia, já tem 1 ano que ele está morando comigo. Ele queria que eu fosse para a casa dele. Eu não quis. Eu falei que ele fosse morar na minha casa. A gente aumentou a casa e o meu pai está lá. Mas eu estou triste, sabe, tia? Eu falei, não era o que você mais queria? É, tia. Só que eu ganhei o meu pai e perdi o meu pai. Mas por quê? Porque ele vive de 4 lá na sala para minha filha ficar montada nele. Ele é mais avô do que o meu pai. Então, eu ganhei o meu pai e perdi para minha filha, que ganhou um avô. Aí eu falei, mas vai deixar de ser ciumento. Então, Jorge estava feliz. Depois nasceu um filhinho. O pai ficou com ele muito tempo. Depois desencarnou. Jorge também desencarnou. Mas eu estava contando essa história numa cidade no interior de São Paulo. Quando eu terminei de contar a história, um rapaz lindo, louro, os cabelos todo cheio de cacho, todo revoltado, 2 olhos verdes, alto, muito bonito. Ele chegou para mim com os olhos cheios de lágrimas. A senhora pode me adotar? Eu disse, posso, filho. Já é meu filho. Como é o seu nome? Marcelo. Eu disse, que bom, Marcelo. Então, eu fico com 2 Marcelo. Eu tenho um Marcelo moreno, cabelo bem preto, e fico com o Marcelo louro, do cabelo louro desse jeito. 2 filhos, Marcelo, vai ser uma coisa boa. Já é meu filho. Aí ele, que bom, mãe. Essa história que você contou é a minha história. É a minha história, mãe. O que eu mais queria era que meu pai me valorizasse. Meu pai é fazendeiro, tem 3 fazendas. E eu fui estudar. Eu sou agrônomo. Estudei engenharia florestal. Eu nem sabia que tinha isso. Para cuidar das fazendas dele. Mas ele não se importa comigo, ele não gosta de mim. E eu tentei melhorar a vida dos trabalhadores da fazenda. Ele começou a me chamar de Robin Hood. Tira do rico para dar para os pobres. Ele está sempre dizendo alguma coisa desagradável ao meu respeito. E ele ficou zangado porque eu me casei. E eu casei com a moça do orfanato. Ele não me perdoou. Mas ela é uma santa. A senhora vai conhecer, mãe, eu vou trazê-la daqui a pouco. É uma santa. É a criatura que me sustenta, porque, mãe, eu sou um maldito drogado. E eu queria deixar a droga, porque eu maltrato ela. Eu bato nela, mãe. Eu bato na minha mulher. Tem 8 meses que a gente é casado. Mas é quando eu estou enlouquecido pela droga. Eu não quero fazer isso. Eu gosto dela. Oh, mãe, me ajuda. Nisso chegou uma lourinha baixinha, encostou nele. Ele falou, é o meu anjo de guarda, mãe. O meu anjo de guarda que toma conta de mim. Que vai atrás de mim quando eu estou enlouquecido pelas ruas, ela vai me buscar. Aí eu maltrato, eu bato. Mas ela não se importa. Ela cuida de mim. Me ajuda, mãe. Eu disse, Marcelo, ela é espírita, está trazendo você para o centro. Os espíritos vão lhe ajudar, Deus vai lhe ajudar. Mãe, você vai rezar para mim? Eu falei, vou, meu filho, claro, claro. No dia seguinte, era um domingo,
fizeram um churrasco na casa onde eu estava hospedada. Marcelo foi com o anjo de guarda dele. Toda hora ele chegava perto de mim, me dava um beijo, falava: mãe, ó meu anjo da guarda, olha mãe, não é bonita? Não é lindo meu anjo da guarda? Disse: é filho, é linda minha nora. Pois é mãe, mas eu maltrato ela mãe, eu não quero fazer isso. Marcelo, vai passar Marcelo. E toda hora ele estava ajudando lá, preparar o almoço e chegava e falava: mãe, ó o meu anjo de guarda, ó como é bonita. Isso ele repetiu um monte de vezes. Eu fui-me embora e o voo saía às 5 horas da tarde. Saímos. Marcelo ficou no meio da rua. O sol ainda estava forte e batia nos cabelos louros de Marcelo. O vento batia e sacudia aquele cabelo que tinha reflexo de sol. E ele: mãe, não esquece de mim, mãe, não esquece. E eu me fui. Era um domingo, cheguei no Rio. Segunda-feira passou, terça-feira passou, quarta-feira nós tínhamos uma reunião no centro à tarde e eu estava angustiada. Não sei porquê, eu estava naquela ansiedade. Aí eu disse para os companheiros: olha, eu vou para casa, vocês terminam tudo aí. Já tinha encerrado a reunião, fui para casa. Quando eu estava abrindo a porta, o telefone tocou. Eu atendi o telefone. Mãe, é você? Eu disse: oi, anjo de guarda, como vai? E Marcelo? Marcelo morreu, mãe. Eu falei: filha, o que é isso? Ontem, o pai brigou com ele. Foi muito sério. Ele não voltou para casa, eu passei a noite inteira procurando. Quando foi hoje cedo, ele apareceu na fazenda, mas estava muito mal. O capataz foi ao encontro dele e falou: seu Marcelo, todos os empregados gostam dele. Abraçou, ele caiu, mas já estava sem vida. Está morto, o meu Marcelo. As drogas. Mas seriam as drogas responsáveis pela desencarnação prematura de Marcelo? Pelo sofrimento de Jorge? Há alguma coisa a se pensar. Hoje, as drogas estão dominando a nossa infância e juventude. Todavia, a família tem deixado tanto a desejar. São pais irresponsáveis, colocam filhos no mundo e abandonam. São mães ocupadas demais, precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar. Então são filhos que ficam ao encargo de pessoas que, na maioria das vezes, não têm gabarito para tomar conta de um filho que deveria ser responsabilidade do seu pai e da sua mãe. Então eu penso que essa revolução, que a transição planetária vai implantar no nosso planeta, virá acabar com essa necessidade de os pais aprenderem que ser pai não é só fazer um filho. Ser pai é muito mais do que isso. É ser co-criador, é participar da vida, é comparecer junto à vida, estabelecendo roteiros para os espíritos que chegam. E ser mãe não é só receber um espermatozoide na intimidade do seu corpo e transformá-lo num feto. É mais do que isso. É acompanhar o desenvolvimento de um corpo enquanto o espírito que está ali do lado vai se locupletar com a ternura, com o carinho que deve viger no coração da mulher que tem a honra de receber das mãos do Pai uma criatura para ser educada. Nós vemos os nossos filhos como patrimônios nossos. Não são. Eles não são nossos. São filhos de Deus,
pertencem a Deus e nós somos os mordomos. Nós somos os vigilantes, os que tomamos conta deles. Mas um dia a gente terá que devolver ao seu verdadeiro dono. E é nessa hora que a consciência vai ter que responder para o dono: que fizeste do filho que eu te emprestei? O que será que você vai responder? O que será que eu vou responder? Que o mundo vai responder? Eu não sei. Mas possivelmente você saiba o que você vai responder. Porque você sabe o que você tem feito dos seus filhos, ou fará dos seus filhos futuramente. Mas que a história de Jorge e de Marcelo fique na lembrança. Jorge encontrou o Espiritismo e teve tempo para mudar. Marcelo encontrou o Espiritismo, mas não teve tempo para mudar. E voltou para o mundo espiritual violentamente. Vamos pensar em nossos lares e lembrar que eles representam laboratórios, laboratório de vida. Não é um local onde você troca hormônios com a sua companheira, com o seu companheiro. Não é um local onde você se locupleta com as sensações orgânicas, físicas. Não é. O lar é para que haja uma troca vibratória, uma troca de emoções, uma troca de ternura, onde a gente aprenda a gostar do inimigo do passado. Porque quando o Evangelho diz, amai o vosso inimigo, ele coloca o inimigo dentro de casa, que é para ver se com a convivência, a ética da alteridade faça o seu trabalho, fazendo com que a gente aprenda a conviver com as diferenças dos outros. Essa é a função do matrimônio. E muitas vezes a gente pensa que nos tornamos senhores da outra criatura. Não, ninguém é dono de ninguém. Todos nós pertencemos a Deus e é Ele o Senhor de todos. Se o companheiro te ama, gosta de você, que bom. Mas se o companheiro não gosta mais e te abandona, não corra atrás dele. Pelo amor de Deus, não é assim que a gente vai fazer conquista. O querer bem tem que ser espontâneo. Se a mulher que você almeja não se interessa por você, deixe para lá. Quem sabe qual seria a força de atração que te leva até ela? Talvez para que você chore as lágrimas de sangue que tanta gente chora. Então nós só possuímos verdadeiramente aquilo que se conquista, mas não é com força. Nós conquistamos com o coração, conquistamos com a ternura. Mas se não conseguimos conquistar, vamos deixar para outra ocasião, uma outra reencarnação, porque nós voltaremos a nos encontrar. E isso é que é bom e que a doutrina espírita nos esclarece. Então eu deixo de presente para vocês a história de Jorge, verdadeira. A história de Marcelo, verdadeira. Nada é ficção. E a nossa vida também não é uma ficção. É uma realidade para que a gente aprenda a crescer. Que aprendamos, vocês que estão distante da terra natal, que vocês aprendam a sentir gratidão por esta terra, pelo que vocês encontraram aqui. Mas não se esqueçam de ter gratidão também pela terra que viu vocês nascerem. Muito obrigada, muita paz.